Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, assim, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisa pequena, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lençol. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com os juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O bem que nos é confiado para ser cuidado por nós de uma forma eficiente, para que esse cuidado ele possa fazer com que o que nos foi dado, e Deus nos dá tanto, seja de verdade valorizado e cumpra em nossas vidas aquela que é a sua missão, que é a de fazer o bem para nós e o bem para quem está ao nosso lado. Quando nós acolhemos o dom de Deus em nossa vida e cuidamos dele de forma eficaz, eficiente, eis que este dom se multiplica e se torna para nós um bem que preenche a vida na sua totalidade. Essa é a nossa missão, cuidar dos dons que nos foram confiados com um amor grandioso que vem do próprio Deus e, desta forma, fazer com que esses bens se tornem cada vez mais possibilidade de crescimento para cada um de nós. Na parábola que nós ouvimos, todos os servos receberam a mesma quantidade e cada um foi fazer com os bens que recebeu, aquilo que desejou, aquilo que era fruto também da sua experiência com o seu Senhor. Teve aquele que multiplicou 10 vezes mais, o outro que multiplicou 5 vezes mais, e teve aquele que guardou o bem. Não fez nada com ele, não colocou no banco, não multiplicou, não negociou com o bem. E por que ele fez isso? Pelo menos o que ele diz é que ele fez isso porque ele tinha uma visão negativa do Senhor que tinha dado a ele aquelas moedas. Porque ele tinha uma visão negativa de Deus. Então, muitas vezes, o fato
de uma visão de Deus que não corresponde àquilo que Deus é de verdade, impossibilita a gente de agir com aquilo que Deus nos deu para o bem da gente e para o bem das pessoas. Uma visão errada de Deus faz com que o nosso relacionamento com Ele e com aquilo que Ele nos confiou se torne um relacionamento não de gratuidade, não de amor, não de fazer o bem, mas uma relação de fechamento a esse bem, de fechamento à relação com Deus e, por consequência, o fechamento na relação com tudo o que diz respeito a Deus, também com os dons que Ele nos deu e nos confiou. Por isso, é importante que a cada dia a gente faça uma revisão da visão de Deus que nós temos. Qual Deus nós acreditamos? É o Deus de Jesus Cristo, aquele que é apresentado no Evangelho, ou é uma imagem de Deus que nós fomos formando na nossa cabeça, de um Deus que julga, que oprime, de um Deus que pune, de um Deus que é um justiceiro e não um Deus justo e caridoso que cuida de nós. E aí é importante que purifiquemos esta imagem que temos de Deus, porque é a partir desta imagem, a partir da visão que nós temos de Deus, é que nós vamos agir também neste mundo, na relação com Ele, mas também na relação com os irmãos. Porque quando nós compreendemos Deus como misericordioso, como bondoso, como um Pai que nos dá a vida e cuida de nós, nós vamos agir também como os irmãos, com as outras pessoas como irmãos. Seremos misericordiosos e buscaremos cuidar também do outro. Que nós busquemos a cada dia melhorar a nossa visão de Deus, a nossa relação com Ele, para que, a partir de uma purificação da nossa visão que temos de Deus e de uma relação com Ele amorosa, filial, cada vez mais profunda, possamos também manifestar esta relação na relação que temos para com os nossos irmãos e irmãs. Deus nos confia muitos bens, muitos dons, que nós, fazendo a experiência de acreditar na confiança que Ele tem em nós e de o tê-lo como um Pai amoroso, busquemos multiplicar os dons que Ele nos deu para o nosso bem e para o bem dos irmãos e irmãs. E, por consequência, fazendo isso para o louvor a Ele, para o louvor da sua graça em nossa vida. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte. Deus lhe ilumine.